Em 1947, o governo comunista em Varsóvia decidiu construir uma nova cidade perto de Cracóvia. A cidade se chamaria Nova Huta e seria a primeira cidade edificada no bloco comunista sem a presença de Deus. Se esperava que estas cidades se tornassem socialistas seculares, onde existiriam teatros, cinemas, centros culturais e nenhuma igreja. Muitos jovens foram para lá procurando trabalho, a maioria vinda de aldeias polacas. Eram pessoas que tinham sido educadas como católicas e que tinham sido retiradas do seu meio familiar. De início, desfrutaram da liberdade, do liberalismo popular e de todas as coisas que as autoridades promoviam. Em todas as esquinas tinham inúmeros bares que vendiam vodka, lojas com cerveja e todos andavam sempre bêbados de um lado para o outro. Os rapazes visitavam livremente as moças, muitas crianças nasceram desta mistura explosiva. Havia montes de pedra calcária, os meus amigos que trabalhavam lá me contaram que todos os dias eram retiradas pessoas feridas desses escombros. Nos diferentes bairros, grupos de trabalhadores discutiam uns com os outros e pelos mais ridículos motivos. Lamentavelmente, estas pessoas foram percebendo que lhes faltava alguma coisa, que tinham crescido com determinados valores tradicionais e que esta tradição estava, de alguma forma, marginalizada e colocada em segundo plano pelas autoridades. Isto provocou o descontentamento social, mas o descontentamento das pessoas foi reprimido durante o terror stalinista, quando em 1956, como resultado do denominado Outubro Polaco, começou o processo de desestalinização. Aconteceram algumas mudanças na liderança do Partido Comunista. O novo secretário-geral passou a ser Władysław Gomułka, que suportou uma enorme pressão para alterar a política oficial do partido em relação à igreja, que tinha ficado simbolizada pela prisão do cardeal Wyszynski, em 1953. A Igreja Católica na Polônia era a mais fortalecida na Europa Central e na do Leste. Por isso, o processo de ataque à Igreja foi feito de forma progressiva. Desde 1947, as autoridades começaram uma guerra oculta para minar a Igreja, o que depois, em 1950, se tornou um conflito aberto com a prisão de bispos e padres, a remoção da educação religiosa das escolas, o encerramento de instituições católicas, jornais, etc. O pico desta política aconteceu no período entre 1953 e 56, após a prisão do cardeal Wyszynski. Gomułka, que era obviamente um comunista, foi pressionado para amenizar estas políticas com a igreja. Quando as pessoas deixaram de ter medo, começaram a fazer algumas exigências. Diziam, por exemplo, que queriam ver construída uma igreja em Nova Huta. Começaram os protestos, fincando uma cruz nos terrenos de Nova Huta. Milhares de pessoas vieram visitá-la. Depois foram várias dezenas de milhares. Mas Gomułka chegou ao poder e as pessoas iam vê-lo em Varsóvia para lhe pedirem permissão para construir uma igreja. Ele concordou, mas apenas verbalmente. Nunca colocou por escrito qualquer autorização formal. Gomułka percebeu que a liberalização das políticas oficiais em relação à igreja tinha de terminar. No verão de 1958, quando julgou que a situação social tinha acalmado o suficiente para que as políticas contra a igreja pudessem endurecer, surgiu o primeiro ataque. Utilizaram medidas repressivas numa escala maciça, como a nacionalização de propriedades de pessoas que alegadamente não tinham pago os impostos,
e retirando a educação religiosa dos currículos das escolas. Primeiro decidiram que a praça que tinha sido designada para acolher a igreja não era adequada, porque a propriedade não era linear, ou seja, como é óbvio, uma típica desculpa burocrática. Mas começaram também a questionar se o comitê para a construção da igreja tinha direito legal de recolher contribuições públicas. Isso foi especialmente desconcertante para as autoridades, porque as pessoas começaram a se organizar sob a liderança do padre e independentemente da autoridade para construírem igrejas. Isto foi uma ameaça clara. Finalmente, de uma só vez, foram confiscados 2 milhões de zloty das contas bancárias pelas autoridades. Por fim, fizeram um anúncio de que o comitê para a construção da igreja era ilegal e que seria dissolvido, e decidiram simplesmente remover a cruz, eliminando todas as possibilidades de construção de uma igreja em Nova Ruta. As autoridades contrataram alguns trabalhadores. Todos eles estavam embriagados e começaram a remover a cruz do solo. Primeiro, as mulheres que estavam ali, dia e noite, rezando junto da cruz, saíram em defesa daquela cruz. Tudo ficou muito agitado e as pessoas choravam. No entanto, chegaram mais pessoas, os maridos daquelas mulheres e trabalhadores da fábrica. Simultaneamente, milhares de viaturas militares chegaram até a rua, cercaram a cidade para que ninguém pudesse entrar, e os confrontos se iniciaram. Quando voltei da escola, tinha 10 anos nessa época. Soube pela minha irmã que a nossa mãe estava na praça da igreja e que estavam havendo alguns problemas com a cruz. Deixei em casa os livros e fui ver minha mãe. Estava escuro e um cheiro esquisito se espalhou pelo ar. Então os nossos olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Era gás lacrimogênio. Começamos todos a limpar os olhos e ouvimos disparos. E logo a seguir aos disparos, conseguimos ouvir pessoas cantando à distância. Mãe adorada, e depois, Deus que defendes a Polônia. E eu disse, vamos na direção dos cantos. O número de feridos após estes confrontos atingiu largas centenas. Alguns desses chegaram a adoecer gravemente e mesmo a falecer. Não sei se no século XX aconteceu outro acidente em que trabalhadores de um Estado socialista se manifestaram contra as autoridades em defesa de uma cruz. Em defesa destas pessoas veio o bispo auxiliar de Cracóvia, Karol Wojtyła. Ele pediu para que os residentes em Nova Ruta se acalmassem, deixassem de lutar e disse que iria entrar em contato com as autoridades. Tudo terminou com o estabelecimento de um determinado compromisso. A cúria do clero em Cracóvia substituiria o representante administrativo de Nova Ruta, o padre Satora, por um novo padre, o padre Gorzelani, que mostrou ser muito pragmático e flexível. Através de várias negociações nos bastidores, ele foi capaz de obter uma nova permissão para construir uma igreja, num local diferente, mas em Nova Ruta. Era o ano de 1965. O Santo Padre Paulo VI convidou o cardeal Wojtyła e a mim para uma audiência. Pediu para que levássemos uma pedra do túmulo de São Pedro, que me colocou nas mãos, dizendo: leve esta pedra para a Polônia e construa sobre ela uma igreja em Nova Ruta. Eu trouxe a pedra comigo para a Missa do Galo, que era sempre celebrada ao ar livre e era presenciada por mais de 20 mil pessoas. A Missa do Galo começou com o hino Deus Nasceu. Depois, os trabalhadores de Nova Ruta começaram a gritar: o poder vacila, o poder vacila, o poder vacila. Gritavam muito alto e tudo aquilo demorou vários minutos.
O cardeal estava sentado num trono por detrás do altar. Se levantou, elevou a mão dele para aquietá-los e disse: o poder vacila em Nova Ruta. A igreja será erguida aqui. Desde o início tive a ideia de que deveria ser uma arca. Tinha que ter o formato de uma embarcação, porque Nova Ruta tinha se tornado um mar vermelho. Disse ao cardeal Wojtyła: temos de construir uma embarcação no meio deste mar vermelho. Finalmente concederam permissão não para construir uma igreja, mas sim para aumentar a capela existente. Era um pequeno pátio onde viviam algumas freiras que tomavam conta de crianças e no interior tinha uma pequena capela. Eu coloquei lá imediatamente um altar temporário na parede exterior do pátio e a partir desse dia, todas as missas foram realizadas ali, ao ar livre. Não importava se estava muito frio, se chovia ou outra coisa qualquer. Usávamos luvas e até mesmo chapéus, se fosse necessário. Mas eu admirava aqueles padres que celebravam as liturgias e as santas missas. Quando olhava para suas mãos, estavam vermelhas como beterrabas, tremiam com frio, mas ainda assim celebravam as missas. Em 1967, o cardeal Wojtyła nos visitou. Celebrou a missa, se afastou do altar, pegou numa picareta e, pela primeira vez, abriu o terreno em Nova Ruta. Eu segui seu exemplo e, depois de mim, assim fizeram todos os outros padres. Depois vieram outras pessoas e começaram a cavar o lugar para albergar as fundações da igreja. Os comunistas diziam: nunca irão construir a igreja, de maneira alguma. Mesmo com a permissão, ainda precisam aprovar o projeto e ter os materiais de construção. E publicaram isto. Foram por todas as partes de Cracóvia, e mesmo fora de Cracóvia, informando a todos de que era ilegal vender, fosse o que fosse, ao padre Gorzelany. Nem mesmo um único tijolo, ou saco de cimento, ou de aço, nada. No terreno, o trabalho prosseguia dia e noite. Depois de trabalharem nas fábricas, todas aquelas milhares de pessoas iam participar na construção da igreja. As pessoas cavaram o lugar das fundações com as suas próprias mãos. Were you working at your normal job this morning? Yes, I work on a shift there and come here afterwards. Do you do that every day? Yes, nearly every day. And how long has that been going on? About 4 years. I do this without payment. It's an honorary job. In what sense honorary? For the church or for the state? For the church, of course. I'm a believer and we're building our church here. Havia milhares desses voluntários. As pessoas vinham ajudar no trabalho, removendo pranchas de madeira, tirando pregos, misturando cimento e transportando materiais. Eu também ajudei no trabalho. É por isso que se pode, sem dúvida, afirmar que a igreja foi construída apenas com mãos vazias e com carrinhos de mão. Quando recebemos a mensagem de que a areia tinha sido entregue, que iriam começar a vir carros para entregar a areia, as pessoas começaram a se juntar e marcar presença. Muitas pessoas nos ajudaram para que pudesse existir uma igreja. Havia entre as pessoas uma enorme determinação. Só testemunhei isso uma vez em toda a minha vida. Não paro de dizer às pessoas o seguinte: quem está construindo esta igreja é a própria Mãe de Deus, e nós apenas a auxiliamos.
Disse para todos que deveriam trazer uma pedra, porque a pedra que oferecemos será a nossa assinatura na parede da igreja, como se lá tivéssemos escrito os nossos sobrenomes. Eu não podia imaginar as consequências. Todos começaram a trazer sacos inteiros, cheios de pedras. As pessoas doaram 10% de seus salários mensais para ajudarem na construção da igreja. O que as pessoas doavam aqui na Polônia mal dava para pagar aos trabalhadores. Mas todos os materiais de construção vieram do Ocidente. O aço foi produzido na Polônia, mas foi adquirido com o dinheiro deles. Foi o dólar que nos salvou. Todos os donativos oriundos de pessoas no Ocidente que foram recolhidos para a construção da igreja foram arrecadados pela Ajuda à Igreja que Sofre. Incredible difficulties had to be overcome, but we were able to help. For without financial help from abroad, the allocation of certain building materials and the use of technical means of construction would have been unthinkable. Foi um auxílio essencial. E preciso dizer que isso foi uma afirmação da fé das pessoas. A construção da igreja demorou 10 anos, porque nos deparamos com dificuldades imensas. Quando escavávamos o lugar para fazer as fundações, o comitê veio verificar o trabalho. Vasculharam tudo e mediram tudo. Todas as pessoas eram constantemente chamadas para serem interrogadas. Todos os dias, pessoas do gabinete de segurança vinham ao local da construção, aumentavam as fileiras de trabalhadores e usavam das mais diferentes formas para os recrutar e serem informados sobre tudo. Utilizavam muitas maneiras diferentes, muitas. O melhor conselho que recebi foi o que me deu o cardeal Wyszynski. Ele me disse: o que quer que você faça, nunca fale sobre isso publicamente, porque se você fizer, será o seu fim. Eles mesmos ficavam surpreendidos e diziam: por que é que não ouvimos o padre falar do púlpito sobre o que estamos interrogando? E eu respondia: isto é de muito pouca importância, eu prego a palavra de Deus. E tudo o que pretenderem fazer comigo, podem contar com a minha plena colaboração. Estou à total disposição de vocês. Isto me salvou, e por isso ainda hoje rezo em agradecimento ao cardeal Wyszynski, porque soube me preparar bem. A igreja foi consagrada pelo cardeal Wojtyła no dia 15 de maio de 1977. Estava presente aqui neste dia, literalmente, um mar de gente. Chovia bastante, mas, mesmo assim, estiveram presentes mais de 70.000 pessoas. Todas as embaixadas na Polônia enviaram os seus representantes para a cerimônia. Vieram ainda diversas delegações do estrangeiro. O cardeal Wojtyła veio aqui consagrar a igreja. Um ano mais tarde, se tornou papa. O Santo Padre fez a sua primeira peregrinação à Polônia em 1979
e desejava especialmente visitar Nova Huta. Os comunistas afirmaram com firmeza que não poderiam permitir de forma alguma que ele fosse visitar a Igreja Arca em Nova Huta. Por isso, o episcopado negociou para que ele pudesse visitar o mosteiro cisterciense nas proximidades de Nova Huta. Ali, o Santo Padre pronunciou um poderoso sermão e lembrou a todos qual foi o preço que teve de ser pago para que aquela igreja fosse construída. Nie można oddzielić krzyża od ludzkiej pracy. Nie można oddzielić Chrystusa od ludzkiej pracy. To właśnie potwierdziło się tutaj w Nowej Hucie. Hutnicy. To oni właśnie przynieśli z sobą ten nowy krzyż. To oni go postawili na znak, że będą budować nowy Kościół. Para Karol Wojtyła, Nova Huta foi um dos mais importantes terrenos pela conquista do lugar que ocupa a igreja na Polônia, ou até mesmo em toda a Europa Central e do Leste, que foi governada por comunistas. Nos anos 80, quando a Polônia ficou em estado de lei marcial, este local era naturalmente um lugar onde os apoiadores do Solidariedade podiam se juntar para realizarem protestos. Se tornou no lugar central da batalha pela liberdade, não apenas da liberdade religiosa, mas de toda a liberdade em geral. Quando Jaruzelski declarou a lei marcial, começaram uma cruzada de batalha contra Nossa Senhora de Fátima, porque diziam que a Santa Mãe era anticomunista. E lá as celebrações marianas são realizadas todos os dias 13 de cada mês, entre maio e outubro. Participavam sempre mais de 20 mil pessoas naquelas celebrações. Os comunistas cercavam a igreja. Centenas de viaturas vinham carregadas com militares com a designada Ormo armada. Disparavam sobre a igreja e até entravam lá dentro e lançavam gás lacrimogênio. O gás era tão forte que ninguém conseguia suportar. As pessoas, em vez de lerem as orações do livro, só faziam chorar. A imagem da Virgem Maria era sempre colocada do lado de fora da igreja. Uma vez, no dia 13 de março de 1982, começaram a disparar sobre aquela imagem. Até hoje guardo comigo as 7 balas que caíram aos pés da Virgem Maria. Todas as balas que foram disparadas contra a imagem caíram aos pés da Santa Virgem Maria. Nenhuma delas a atingiu. Olhando para trás, é difícil imaginar que esta cidade alguma vez tenha vivido tamanho pesadelo. É absolutamente incrível que este tipo de coisa tenha acontecido na Polônia. Aqueles militares também incendiaram carros e bombardearam as pessoas com jatos de água. E nenhum deles sabia o significado das palavras "tenham piedade de nós". Só sabiam nos agredir. Muitas vezes agrediam mesmo crianças. Atiraram no Wolozyk, ali mesmo, na frente da igreja. Naquele lugar foi colocada uma estátua de Bogodan Wolozyk, no preciso local onde ele foi morto. Aquela unidade Zomo ficou aqui até meados de 1990, ou até mesmo 1991. Me lembro de quando ela partiu.
Eles tinham tanques militares, é verdade. Tinham um tanque e, claro, tinham inúmeras espingardas. Mas nós não estávamos fazendo nada de errado. Estávamos apenas rezando. E apesar de não existir quase nenhuma hipótese de que uma igreja pudesse se erguer aqui, a igreja foi finalmente construída. E hoje vêm pessoas do mundo inteiro para visitá-la. Visitei a Polônia pela primeira vez há mais ou menos 19 anos. Numa das malas trazia livros para os católicos. Cheguei a Cracóvia e me dirigi para Zakopane. Agora volto para ver a igreja ressuscitada e livre para proclamar o Evangelho. É absolutamente fantástico. E a sensação de poder estar aqui defronte da igreja em Nova Ruta, que é um símbolo da ressurreição e da esperança e que foi construída graças à fé do povo polonês, é fantástica. Esta história da igreja em Nova Ruta é incrivelmente importante, porque possui todos os elementos do que foi toda a história do relacionamento que existia entre o Estado e a igreja na Polônia comunista. Z takim wysiłkiem, ale I z takim entuzjazmem podejmowaliście, podejmujecie, prowadzicie. Wszystkie powstają po to, ażeby poprzez nie, wraz z nim, Ewangelia Jezusa Chrystusa wchodziła w całe wasze życie. Krzyż trwa, choć zmienia się świat. Życie nie zbuduje sam. Do nas przyjdź jeszcze zaraz dziś, by zwyciężył w Nowej Hucie Chrystusa krzyż. Do nas przyjdź jeszcze zaraz dziś, by zwyciężył w Nowej Hucie Chrystusa krzyż. W trudzie budujemy pośród różnych przeciwności miejsce, gdzie będziemy uczyć ludzi prawdy i miłości. W Nowej Hucie już niebawem pierwszy kościół stanie dla królowej Polski naszej jasnogórskiej pani. A więc jeździć chłopak klawy lub babka morowa, do nas przyjdź i razem z nami innych też przyprowadź. Razem zbudujemy w Hucie najpiękniejszy kościół przeciw kłamstwom, przeciw krzywdom, przeciw ludzkim złościom.